Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Rodrigo e com o André. E nós vamos falar hoje de como foram as chuvas, né, Rodrigo, agora no mês de outubro. Então, Xande, vamos começar aqui primeiro com as estações aqui do sul de Minas, né? O que a gente observa? Como em setembro também, novamente em outubro tivemos as temperaturas bem acima da média. A exemplo de Varginha, o normal era 21,1, deu 23 graus, né? Na média da região do sul de Minas, o normal era 21,4, deu 22,8. Então, como em setembro, novamente em outubro, as temperaturas acima da média. A precipitação diferente de setembro, ela foi bem acima da média. Varginha, exemplo, era 107 milímetros, choveu 186. Carmo de Minas, 120, choveu 312. Boa Esperança, 110, choveu 185, né? Então, na média da região sul de Minas, seria 120 e poucos milímetros, choveu 240. E com isso, a gente acabou reduzindo, né, o déficit hídrico de algumas regiões. Varginha está com um déficit ainda de quase 30 milímetros, Boa Esperança com 150 e Carmo de Minas e Mozambique já está com armazenamento de quase 100 milímetros por período. Então, para essas duas regiões está ok. E para Varginha e para Boa Esperança a gente ainda está com déficit, principalmente a região de Boa Esperança. O único ponto negativo aí foi que algumas chuvas foram muito volumosas, né, Rodrigo? Sim. Muito volume em pouco concentradas, tempo. Né, em alguns períodos, né? Mas assim, de maneira geral, ainda foi bem melhor do que o setembro, muito, né? Que a gente tinha uma expectativa ali de chover pelo menos 70 milímetros, né? Choveu praticamente 20 milímetros. Né? Não, setembro foi muito ruim. E com temperaturas, né, 3 graus acima da média, né? Já na região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, a gente observa também a mesma tendência. A exemplo de Araxá, a temperatura normal era 21,4, deu 24,2. Nossa, hein? Muita diferença. Patrocínio, 21,4, deu 23,6 de média. E Araguari, 23,8, deu 26,1. Então, assim, historicamente, as temperaturas a gente está observando que nunca, né, desde que a gente começou a conduzir a estação nessas regiões, a gente nunca observou esse nível de temperatura média, né? Então, na média da região, 22,2 deu 24,6. A precipitação também, como no sul de Minas, foi acima da média. O normal de Araxá era 154, choveu 237. Patrocínio, 144, choveu 162. E Araguari, 145, choveu 153. Rodrigo, uma coisa que o pessoal tem que ficar atento é o seguinte, né, André? Por exemplo, a gente fala disso, a gente olha a chuva, a gente está falando do mês. Você tem ela depois também na distribuição de como ela foi. E aí o produtor fica atento pelo seguinte, não, então, se choveu mais, eu quero esperar, tá tudo certo. Não tá, gente. O Rodrigo tá falando dessas temperaturas, essa diferença de temperatura é muito grande. Nós estamos com um calor agora que tá parecendo que nós estamos lá em janeiro, naquele veranico de janeiro. Tá muito intenso. E se a gente pega uma chuva que vem, que nem o Rodrigo falou, muito volumosa, num curto espaço de tempo, e depois você fica 10 dias sem chuva, com uma temperatura dessa, isso daí é problema. Muito não sério. Aproveita, né? Chuvas muito volumosas, grande parte não infiltra no solo, vai para os cursos d'água. É bom para Ribeirão, né? É bom para Ribeirão e tudo, mas para lavoura não. E na média da região, todas as regiões estão com déficit hídrico. Araxá está com 32, Patrocínio com 107, Araguari 333 e a média da região está em torno de 157 milímetros o déficit hídrico naquela região. Já na região da Mogiana, muito parecido também, a temperatura média normal era 23,5, deu 24,9, precipitação acima da média, 144, choveu 222 e o déficit hídrico está na casa de 50 milímetros, né? Ele reduziu bastante aí devido a esse volume maior
do mês de outubro. Então, na média das regiões, elas estão muito similares, todas as regiões com chuva acima da média, temperatura também acima da média e com déficit hídrico moderado, né, no caso de Mogiana e Varginha. Região de Carmo de Minas e Muzambinho está com armazenamento, né, e a região do Triângulo Mineiro inteira em déficit. Falando também agora do mês de outubro, quando a gente pega o gráfico de disponibilidade de água, o que a gente observa? A média histórica, eu teria que estar com 88 milímetros de armazenamento já em outubro. Em 2022 a gente estava com menos 34 e agora em 2023 está com menos 28. Então, praticamente aquele ano muito bom que a gente já vinha vindo, né, Xande? Até o meados ali de agosto. Depois de setembro jogou a linha bem próxima do ano de 2022 e agora está praticamente uma linha em cima da outra. Isso para a região de Varginha, que seria uma média aqui do sul de Minas, né? Então, ao invés de estar com 88, a gente está com um déficit já de 30 e poucos milímetros. Apesar da chuva, né, Rodrigo, essas temperaturas altas aumentam muito a evapotranspiração. Sim, né? Muito. Para você ter uma noção, Andrezinho, a evapotranspiração do sul de Minas, médio, deu 102. Né? Boa Esperança evapotranspirou 122 milímetros, Varginha 103. Carmo de Minas, que é uma região mais amena a temperatura, né? Deu 77 milímetros de evapo. E Muzambinho, 106. Vamos pegar a região do Triângulo. Araxá, 117. Patrocínio, 110 milímetros. E Araguari, 141 milímetros. É muita coisa. É muita, como é a temperatura, uma diferença muito grande, mas a temperatura média. Uma temperatura dessa não já é 5 milímetros por dia, né? Na Mogiana, quase 126 milímetros de evapotranspiração, né? Então, choveu 220 e poucos, né? Mas a evapotranspiração de 126. Então, Rodrigo, quando a gente fala que você mostrou aí que a gente está próximo de um 22, né? Em armazenamento, né? Isso. O que o produtor tem que falar, então, Procafé, a gente tem que entender o número, né? Não é só o produtor tem que entender ele. Por quê? Tá igual 22? Não, gente. Nós tivemos essa chuva para florada que veio numa hora certa. Ela tava lá no limite, ela veio, choveu, veio uma florada boa. Depois, com essa florada, vieram algumas chuvas espaçadas para ter esse pegamento de florada bom que a gente teve. Então, é diferente. Não adianta a gente olhar só o número. O número dá um norte pra gente fazer uma análise. Isso. Depois tem esse outro gráfico aqui, que é o saldo líquido, né? Da evapotranspiração, né? A precipitação menos evapotranspiração. O que a gente observa no ano? A gente teve de janeiro até abril excelente, sempre positivo, né? A precipitação sempre maior. Depois de meados de abril para o final até agosto, a gente ficou negativo, que já é o período normal, né? De baixa disponibilidade hídrica. Aí depois teve aquela chuva de final de agosto, teve o estímulo, floriu, aí em setembro a gente ficou praticamente o mês inteiro negativo, que a precipitação foi baixa, né? Teve alguma chuvinha ou outra ali, mas a precipitação foi sempre menor do que evapo. Aí já entrou no outubro, aí ficamos positivo, né? Aqui em Varginha os 3 descentes ficou positivo, e agora estamos pegando esse início de novembro, que foi bom, né? E depois esse meados para frente que a gente já está... a temperatura voltou a subir de novo e já está vindo uma certa dificuldade aí de água. Com relação a novembro. Já em Boa Esperança, para a gente também entender a disponibilidade de água para aquela região, comparando a média com 2022 2023, a média no final de outubro eu estaria com um déficit de menos 155, 2022 a gente estava com menos 153 e 2023 que estava vindo bem também estamos com menos 153 de novo. Então a linha praticamente se igualou aí no final de outubro, né? Muito próximo do que está acontecendo aqui com Varginha, né? Só que dentro da sua proporcionalidade maior de um déficit mais elevado, né? E já também em Boa Esperança, diferente de Varginha, a gente teve alguns problemas ali, mesmo chovendo muito bem, mas a gente só reforçando, final de fevereiro, o produtor que tinha irrigação poderia complementar, final de março, final de abril, depois entrou no período seco, setembro a mesma coisa, com a disponibilidade menor. Aí outubro, Varginha, a gente ficou os 3 descentes positivos. Em Boa Esperança não, a gente ficou, o meados de outubro ficou negativo. A precipitação foi menor do que a evapotranspiração para aquela região. Então é muito significativo e quem tem a irrigação nessas condições aí é muito importante ficar atento, né,
não regularização da chuva, ele fazer essa suplementação. Falando um pouquinho das precipitações, vamos falar já do ano, né, de 2023. Então, se pegar de janeiro até outubro, o normal era uma chuva de quase 1.000 milímetros. Esse ano já choveu 1.303. Na somatória, praticamente de janeiro até outubro, praticamente quase que choveu o esperado do ano. Que aqui chove em torno de 1.340 milímetros, então já choveu 1.300. Com relação às temperaturas, o que a gente observa? A temperatura média anual está com a diferença de apenas 0,1 graus. O que a gente observou também? De janeiro até junho, as temperaturas sempre abaixo da média, e depois que virou o meio do ano, julho, agosto, setembro e outubro, temperaturas acima da média, e em alguns meses, no caso de setembro e outubro, bem acima, né? Eu acho que ficou muito claro, né? Porque a gente pegou ali já, quantas vezes a gente conversou aqui, pode olhar nos outros programas, de janeiro até junho, a gente falando, esse ano não teve aquelas temperaturas altas, não teve aquele verão, né? Quente. Não teve um veranico. Aí de repente nós entramos em julho e a conversa mudou. Falou, opa, nós não tivemos um inverno frio. E aí agora nós estamos tendo temperatura lá em cima. Lá em cima, né? Então esses 2 últimos meses, com uma tendência aí de novembro também, ser outro mês com temperaturas bem acima da média. Pessoal, quando a gente começa a ter esse déficit, começa a ter essa temperatura, a safra 24, por enquanto, ela vai muito bem dentro do que a gente esperava dela. Mas você começa a perder aonde? Você começa a perder em 25. Você começa com pouca água, você começa a perder crescimento. Quando você perde crescimento, você vai perdendo café. Então, esse impacto agora para 24, esse impacto começa a ser lá na frente, né? Se começar a faltar essa água. Se faltar essa disponibilidade de água e ficar essas altas temperaturas, a planta acaba, né, André? Cessando um pouco esse desenvolvimento, né? E crescimento. Mas por enquanto, né? Por enquanto, não. Por enquanto, depois a gente vai falar no final as medições, né, da parte fenológica, tá mais ou menos tudo dentro da normalidade. Para 24 seria muito ruim se a gente tivesse falta de água lá em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, quando vem aquele veranico. Mas isso daí a gente tem que esperar para ver. Então, dando aquele alerta final, a mensagem final complementando a região de Boa Esperança e Varginha, apresenta déficit hídrico, né? Então, para os produtores que têm irrigação nessas regiões aí, deve fazer a suplementação até as chuvas se regularizarem. As temperaturas, né, ficaram acima da média histórica aqui para a região, exemplo de Varginha, que deu 1,9 graus acima da média. E o que a gente observou no sul de Minas é uma pressão um pouco maior de bicho mineiro. Na região de Boa Esperança, né, os talhões apresentaram 5% de folhas minadas, e em Varginha 2%. Já no Triângulo Mineiro, né, as 3 regiões com déficit hídrico, né, 32, 107 e 333 milímetros, né, as temperaturas também acima da média para a região, né, então há necessidade de reposição também de irrigação total de lâminas, né, para evitar prejuízo com a safra futura. Nos talhões de Araxá, que tem avaliação de campo, a gente observou 6,5% de folhas infectadas com foma, né, tanto nas lavouras na média de carga alta e carga baixa, e 12% nas lavouras esqueletadas naquela região. E também chamou a atenção para uma incidência maior de ácaro vermelho, principalmente nesse talhão monitorado, lá um talhão esqueletado que sofreu uma pressão maior nesse último mês agora, de outubro. Na Mogiana, a mesma condição aí dessas outras regiões, né? O produtor que tem irrigação deve suplementar aí até a regularização das chuvas. A foma também com incidência um pouco, né, aparecendo lá 2% nos talhões de carga alta e carga baixa, e 3% nos talhões esqueletados. Rodrigo, quando você fala aí do bicho mineiro e do ácaro, não tem jeito, né? A gente tá falando de um... Agora em outubro choveu mais, mas é o que a gente falou, elas foram mais concentradas, a gente passou alguns períodos maiores com temperatura muito alta e sem chuva. Isso daí favorece, o ácaro vai favorecer o bicho mineiro, isso encurta o ciclo do bicho mineiro, faz ele aparecer. Do mesmo jeito que umas temperaturas muito altas, a gente não vai ficar falando tanto aqui de uma ferrugem, a foma apareceu em alguns lugares, mas já o clima não está favorável para ela, já não vai ser o desafio que foi o ano passado, a gente falou de foma toda hora, né? Temperatura baixa, umidade alta, ela vinha, depois a ferrugem veio, a gente teve problema de desfolha lá na frente. Esse ano, até agora,
ela não tá favorável para as doenças, mas porém muito favorável nas pragas, né? Esse início de novembro agora, né? Com esse veranico que É. está projetando, é uma tendência, uma pressão muito forte aí de bicho mineiro na região. Mais alguma Que pode coisa? favorecer bastante a cercóspora também, né? Caso Também, venha dar um a cercóspora também. veranico. Se vem o veranico, a gente chega lá em janeiro, veranico, temperatura alta, incidência de sol, né, daquela temperatura, vem a cercóspora de fruto, e aí, cercóspora de fruto, depois que ela tá ali, você não vai controlar ela mais, você tem que ser sempre na forma preventiva, né, André, da gente controlar, mas a cercóspora ela vai ser favorecida. Se tá bom para cercóspora, não tá muito bom para ferrugem. Se tá bom para ferrugem, não tá muito bom para cercóspora. O produtor tem que ficar atento, assim, falando a grosso modo, né? É um indicativo para o produtor ter. Então, só complementando, para finalizar, os dados fenológicos aqui da região está em torno de uma média de 2,8 nós crescidos, né, de setembro até agora. O enfolhamento está variando em torno de 95,3 na região. A média histórica de Varginha está com enfolhamento de 99, então está muito próximo. Varginha, que tem a média de crescimento normal, seria 2,2, então está dando uma média próxima. Os esqueletados aqui estão com 2,1. Na região de Franca está com 2,7 nosso crescimento, o enfolhamento lá está em 100%, e nos esqueletados está com 2,2. Araxá está com 3,2 de crescimento, um enfolhamento de 88, um pouco menor, e o esqueletado lá está com 4 nós, só para dar um panorama aí da parte de desenvolvimento fenológico. A gente vê que esse ano, assim, que veio de 2 anos que as plantas estavam muito estressadas, elas demoraram a startar o crescimento, né? A gente vê que esse ano já normalizou, as plantas já estão em pleno crescimento, sendo que em outros anos elas estavam começando a crescer agora. É muito diferente uma lavoura que a gente podou esse ano e a lavoura que podou ano passado. A hora que você bate o olho nela ali, a diferença é enorme. Então ela já vinha com a reserva maior para brotar, que estressou menos, e a chuva começou um pouco mais cedo, startou melhor, ela não estava menos estressada, né, do que alguns anos que as 2 últimas safras, né, para trás que não foram tão boas, né? Bom, pessoal, então era o que a gente tinha para hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.